Oi, eu sou Cristiele. O trabalho que eu vou apresentar então é produção de mini histórias à luz de experiências pedagógicas contemporâneas, junto com a professora Elaine Conte. O trabalho então ele aborda algumas experiências pedagógicas desenvolvidas em 2017, 18 e 19, voltadas a estéticas com mini histórias na educação infantil. Então, trata-se de discutir conceitos básicos envolvendo as mini histórias e a produção sensível dessas mini histórias na praxis, no campo da ação pedagógica. A argumentação, então, ela se concentra em apresentar algumas experiências projetadas a partir de cursos de extensão realizados para formação e implementação de um laboratório de aprendizagem com professores sobre mini histórias. E, além disso, também se discute em que medida as mini histórias como forma de leitura de imagens de documentação pedagógicas, acompanhadas de uma intencionalidade dos visuais e do cotidiano da educação infantil, podem ser entendidos como um processo de pesquisa educacional na educação infantil durante a formação integral desses professores. Ao estudar, então, outras práticas como as mini histórias na educação infantil, se vê a necessidade da leitura de imagens. As mini histórias, então, elas são breves relatos acompanhados de sequências de imagens sobre o fazer cotidiano das crianças pequenas, da vida cotidiana na creche. O compartilhamento dessas mini histórias com as crianças, famílias e comunidades é uma forma de compartilhar o que as crianças estão fazendo na escola, de mostrar a real aprendizagem das crianças no cotidiano da escola da infância. Começamos essa escrita, então, colaborativa em 2017, nos cursos de extensão, e temos, então, compartilhado também em outros espaços pedagógicos, levando essa prática também, essas discussões. Também em conversas com a BNCC e também com as outras bibliografias existentes. O enfoque metodológico, então, da pesquisa é a pesquisa-formação, e ela serviu de base para reflexão sobre a prática dos elementos que foram observados. O processo de formação ele ocorreu na Universidade de La Salle em 2018, por uma equipe interdisciplinar de professores e promovida pelo Núcleo de Estudos sobre Tecnologias da Educação no Grupo NET. Então, na tentativa de tentar compartilhar essas experiências, foram feitas oficinas, onde os professores foram convidados, a partir de algumas imagens prévias, a realizar algumas mini histórias. Anteriormente foi, então, explicado o conceito de mini histórias e os professores foram convidados a começar a escrever sobre essas mini histórias. Também, então, ao longo de 2019, foram feitas uma coletânea de ensaios com a temática das oficinas, tendo em vista dar visibilidade também a esse trabalho, em outras disciplinas, no curso de pedagogia também. Outras ações que foram feitas também foram em algumas escolas de outras redes, onde fomos convidados para falar sobre a prática, levando então essa discussão, essa troca de conversa, de experiências com outros professores também de outros municípios. Além também de no município que eu atuo, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, onde nos fóruns de educação também sempre é levado e falado sobre essa prática, que também é uma prática da rede, uma prática de mini histórias, dentro do OBC, onde é também que se discute e se faz as mini histórias, que é o OBC Observatório da Cultura Infantil, coordenado pelo professor Paulo Flack. A partir dos registros fotográficos da documentação dos diferentes processos de formação, foi possível construir uma convenção de experiências com mini histórias. E após a produção narrativa do que comunicavam esses registros das crianças, mostrando atitudes e expressões vidas no cotidiano, as professoras foram convidadas a apresentar esse relato narrativo. Então, cada uma foi apresentando, dentro dessas oficinas, como foi essa experiência, cada uma foi possível identificar a sua identidade, a sua forma de escrever, a sua produção. E não há certo ou errado, né? Cada um coloca a sua interpretação, a sua forma de estar ali. Também foi visto que, nesse momento, por se tratar de um exercício, obviamente, ali surgiram diversas interpretações de uma mesma sequência de imagens também. Essa mesma oficina, realizada no curso de extensão, foi realizada também na Universidade de La Salle em 2019,
junto à oficina da disciplina de ação docente na educação infantil, 0 a 3, na condição, então, de palestrante, ali, então, com alunos do curso de pedagogia. A oficina teve a prestação inicial da proposta, contextualizando essa abordagem por meio de teóricos do Brasil e do exterior que investigam a temática, e, na sequência, desenvolvemos a aplicação prática com mini-histórias em pequenos grupos. O diferencial dessa oficina foi que produzimos um outro desfecho final. A intensidade foi contrastar, então, a mini-história que eles produziram com a que eu tinha. O objetivo foi apontar, então, que cada professor tem um olhar sobre situações observadas e que essa perspectiva está diretamente ligada à ideia que o professor tem da cultura da infância e das percepções pedagógicas acerca do trabalho com as crianças. Então, por exemplo, nessas oficinas, a gente levou algumas imagens, por exemplo, de um menino que tinha aprendido a andar, então ele tinha subido no escorregador, aprendido a andar, e os acadêmicos, nesse momento, eles fazem, mesmo ali tendo a explicação de que a mini-história ela traz uma rapsódia, um momento real, mesmo com a explicação, os acadêmicos ali criaram uma historinha, que o menino tomou uma poção mágica e ficou gigante, né? Eles enfeitaram ali com outros elementos. E, óbvio, não é um juízo de valor, mas é importante ressaltar essa posição diferente também, né? Que ali eles estavam como acadêmicos, mas a importância de narrar, de fato, o que as crianças estão fazendo, suas aprendizagens reais, e não porque é educação infantil, ou porque falar mini história, uma historinha, a gente vai inventar uma historinha da criança, mas não, de fato é uma história real, uma história do que a criança está fazendo, uma pequena, mini porque é uma pequena história, um relato pequeno do que a criança fez, a sua aprendizagem, e poético porque traz o poesis do agir, da força da criança naquele momento. Em outros momentos, como então eu comentei, foi-se em outros municípios, né, levar essas oficinas, e daí já é outro olhar, porque são professores que já estão ali com as crianças, mas também, nesse momento, há outras dificuldades, que é a questão mais tecnológica, né, de professores muitas vezes que não sabem lidar com a tecnologia, com o PowerPoint, às vezes ficam mais centralizados no Word, que não tem tantas ferramentas. Então, o PowerPoint ele ajuda mais, hoje tem Canva, tem outros aplicativos que nos ajudam a dar essa questão da estética também das mini-histórias, do design ali, né, que é muito importante. Para conhecer mais, assim, sobre as mini-histórias, sobre o conteúdo, de fato, o livro das mini-histórias, produzido pelo OBC, e também outro livro que é as 100 linguagens, as mini-histórias, as 100 linguagens em mini-histórias, que ali mostra as primeiras mini-histórias de Régio, né? Ele não tem muita teoria, o que tem mais teoria é o mini-histórias produzido pelo OBC, que pode ser adquirido pelo site da Ateliê Carambola, mas ali fala toda a experiência das escolas do OBC na escrita de mini-histórias, pois não se tinha no início uma bibliografia de fato disso, ia se discutindo, a gente ia fazendo na prática, e a partir do livro a gente tem um panorama para onde olhar também. Então, algumas dicas, né, para começar a fazer essas mini-histórias, que a gente foi adaptando conforme o livro, então, de Paulo Fock, né, de 2019, que é quem mais discute as mini-histórias aqui no Brasil, e conforme as oficinas. Então, promova experiências no mundo das crianças, com materiais diversos, reconheça as aprendizagens, as linguagens expressivas, cognitivas e comunicativas das crianças, reconheça as possibilidades das crianças em construir novas formas de linguagens, organize as imagens em slides de PowerPoint, atente ao layout, ou seja, para a disposição de textos e imagens, comece a escrever. Inicialmente pode ser um texto mais descritivo e depois volte e escreva com um sentido pedagógico. Leia e pense sobre o que você escreveu, se essas palavras acolhem a complexidade da ação das crianças, da troca, do compartilhamento. Ofereça para alguém ler, se o texto está claro, criativo ou se o colega tem alguma sugestão. Salve em formato JPEG e imprime e compartilhe em lugar visível, para que os colegas, familiares e crianças possam ver. Também pode ser compartilhado na rede social. Então, como eu disse também, além das oficinas, a gente também sempre fala nos fóruns da rede, tem publicações nas revistas também da Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo. Então, os encontros, eles resultaram, né, em conversas inspiradoras entre educadoras. Na primeira experiência, as
Participantes demonstraram bastante interesse e entusiasmo, mas destacamos que é muito necessário envolver, mobilizar os educadores para que eles, de fato, tenham vontade de fazer e que não seja algo obrigatório. No segundo momento, ali nos estudantes, foi mais como uma tarefa, mas eles também tiveram interesse. E naquele terceiro momento que eu comentei das educadoras, era mais a questão da tecnologia que se mostrou como algo que apareceu fortemente ali, né? Nos momentos de apresentação também, os professores se mostram orgulhosos em mostrar, em apresentar o seu trabalho. Então, como é importante dar visibilidade também ao que se faz. E não como uma forma realmente de visibilizar o que é feito, de compartilhar o seu trabalho, né? Então, é muito importante que esse interesse surja também dos educadores, né? Que normalmente quando vem da coordenação, da gestão, o interesse é diferente. Então, quando os educadores pedem as formações, o interesse ele vem de forma diferente, né? É muito importante também quando se vai utilizar as imagens, cuidar da questão da forma de organização, né? Mas a gente só vai aprender fazendo, então é importante que a gente comece a fazer de forma, né? De fato, né? As experiências estão com mini histórias, né? É importante superar a acomodação, os pretextos para justificar a falta de fazer, né? Ter um comprometimento com essa cultura da infância, com dar visibilidade, com um documentário que é feito de fato. E é possível desenvolver práticas de qualidade dentro do cotidiano, com intencionalidade, refletindo sobre o que se está fazendo e não apenas reproduzindo o que sempre se fez. Isso também vale para as mini histórias. Não apenas reproduzir, fazer ali dentro de um modelinho, mas saber o que está sendo feito de fato. Outro ponto que merece atenção é a motivação pessoal e profissional, como eu disse antes. É importante que o professor esteja motivado e saiba por que está fazendo, e não fazendo apenas porque está sendo mandado, né? Mas que saiba o real sentido daquilo ali. O olhar que se tem em relação às infâncias, às crianças, a escola influi diretamente no que se escreve, no que se fala, no que se coloca ali nas mini histórias. Então isso aparece fortemente também. O papel, então, da documentação pedagógica e da narrativa visual e poética com as mini histórias, eles servem como estratégia de produção de conhecimento para produzir e contar histórias, além de desvendar os processos de compreensão das narrativas visuais. Então, a questão das mini histórias é muito importante, né? Também para dar valorização para a educação infantil, para mostrar o que se faz, de fato, nas salas referências, com as crianças de 0 a 3 anos. Então, que os professores se encorajem mais a documentar o que fazem, a escrever, a produzir, a pensar esteticamente sobre esses registros também. Obrigada.